Bom dia, então, vamos começar. Essa aula que eu vou dar hoje era uma aula que estava programada por Elias da A. Então, como ele já afastou ele agora, ele vai ficar um tempo tratando da saúde dele. Então, a gente fez um revezamento entre os professores para poder assumir as aulas dele e eu fiquei encarregado dessa aula aqui. Essa é a nossa quarta aula sobre evangelismo. O tema específico hoje é o corpo da igreja e a evangelização. E a ideia é que nós aprendamos, nós como igreja, qual é o nosso papel que nós precisamos para nos envolver mais com a parte de evangelismo e fazer discípulos. Tudo bem? Então eu queria orar para a gente começar, aproveitar e colocar também a vida do Elias diante de Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais esse domingo, por mais essa oportunidade de aprendermos um pouco mais de Ti. E nós, como igreja, como devemos nos envolver no papel da evangelização, fazer discípulos, que é a determinação que o Senhor deixou para cada um de nós. Queremos colocar nas suas mãos a vida do tio Elias, fez aniversário essa semana, obrigado porque o Senhor deu mais um ano de vida para ele, e pedimos que o Senhor cuide da saúde, do restabelecimento da saúde dele agora, em todo o procedimento que ele já está fazendo e ainda vai fazer. Cuida também da tia Eliette, dando sabedoria ali a ela, confortando o coração. E que tudo, Deus, seja feito para a glória do seu nome. Isso nós pedimos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, o tema hoje é o corpo da igreja e a evangelização. Abram comigo, por favor, o texto de Mateus, capítulo 5, verso 14. (5:14) 5:14 ao 16 diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Vocês lembram a primeira aula que eu dei? Nós fizemos a seguinte pergunta: qual seria a diferença para a nossa comunidade, para a nossa cidade, se a IECA deixasse de existir hoje? Aconteceu uma tragédia e a IECA a partir de amanhã não existe mais. Como que a comunidade sentiria falta disso? Qual seria o impacto disso na comunidade? Essa pergunta é importante porque nós precisamos entender o nosso papel na comunidade e também o nosso papel dentro de nós mesmos, né? Como que nós nos relacionamos, nossa comunhão, a nossa parte espiritual, como que isso afeta a nossa vida. E eu me recordo de quando nós estávamos no ano passado vendo a respeito do tema, né, para uma nova criação da visão e missão, que é essa daqui, ser uma igreja revitalizada mediante o engajamento dos membros no evangelismo e discipulado intencional, cuidado mútuo e serviço e impacto na comunidade. Nós fizemos um exercício. Passa para mim, por favor, no próximo. E esse exercício é o seguinte: são áreas de crescimento da igreja, em 4 dimensões. Então você tem ali a dimensão numérica, que é para fora, que é a parte de evangelismo, discipulado e missões. O crescimento na dimensão orgânica, que é para dentro, formação de cristãos maduros, responsáveis, liderança e estrutura para serviços e exercícios dos dons. Conceitual, que é para cima em relação a Deus, paixão por Deus, louvor ao culto, pregação bíblica, e o propósito da igreja. E diaconal, que também é para fora, o impacto na sociedade, o bairro e a cidade, e cuidado com os necessitados. Se eu colocasse isso aqui para vocês, onde você colocaria a IECA hoje?
O quanto que a IECA estaria numa escala de 0 a 5, por exemplo, na questão numérica? Podem falar de 0 a 5 na questão numérica. Onde a IECA está numa proporção numérica? O quanto que a gente está envolvido com os de fora, na parte de evangelismo, parte de missões, na parte de discipulado. Fale aí um número, de 0 a 5. Pode falar. Pode falar, Raquel. 4. Então, você acha que 4, eu vou dizer que está bem adiantado, tá? Quase ali perto da perfeição. Perfeito, 4. Outro número. 3. 3 é o mediano, né? A média. Perfeito. Então, pensa aí, na parte numérica, 3 a 4. Alguém dá menos? Pode falar, Madalena. 0. Você acha que nós não fazemos nada? Não fazemos evangelismo? Não, tô só te cutucando, não tô pegando no seu pé, não. É só para a gente entender onde que a gente está. Entendendo que isso se refere aos de fora. Aos de fora, tá? Então, por exemplo, evangelismo, não sei se a gente tem, alguém aqui tem algum trabalho de evangelismo lá fora, mas missões a gente tem. Missões a gente tem, tá? Discipulado com os de dentro, mas e os de fora? Exato, a parte de evangelismo, discipulado. Ok, vamos lá, vamos na segunda parte. Orgânica, a parte de dentro agora, a parte interna. Formação de cristãos maduros, responsáveis, liderança, estrutura e exercício dos dons. Quais são os números? De 0 a 5. 4, aí ó. 3, 4 e 3. Estamos na parte na média ainda. Não chegamos no 5 em nenhuma. Quanto? Pode falar, gente. Tenha medo não, o pastor não está aqui. A esposa dele está. Tampa o ouvido, André. 4. Corta essa parte, Álvaro. 4, estou brincando. 4. Então, 4, temos um 2, 4 e um 3. O conceitual para cima agora em relação a Deus. Paixão por Deus, louvor, culto, pregação. Aqui eu acho que a gente vai ser melhor, né? Sim, claro, né? Aqui a gente vai. E o diaconal, que também é relacionado para fora, impacto na sociedade, bairro e cidade, e cuidado com os necessitados. Pode falar. Baixo. Que mais? Fala um número, de 0 a 5. Gente, não tenha medo não, pode falar. 2. 3. 0. Agora eu vou mostrar para vocês a conclusão que nós, à época, 20 pessoas, 20 homens, inclusive, dentre elas o pastor, então não tem problema de falar, porque o pastor estava junto, ao número que nós chegamos. Pode passar. Então, para cima ali, conceitual, foi 3. Numérico para a esquerda, 2. Diaconal para a direita, 2. E o orgânico para dentro, 2,5. 2,7. Mas vamos botar ali que seja 2,5. Então, percebe que para cima nós estamos em 3. O para dentro nós estamos em 2,5. Mas o para fora, tanto numérico quanto diaconal, estamos em 2. Não está muito diferente do que vocês... Alguns foram bondosos, né? Chegaram a 4. Mas não está muito fora. E o que isso é importante? Exatamente o tema que a gente está trabalhando hoje. Como que nós, igreja, devemos nos envolver com os de fora, com essa parte das pessoas que estão lá fora. Mas antes de chegar nisso, eu quero que vocês falem um pouco, tá? Abra seu coração aí. Como que a IECA é reconhecida hoje? E como ela já foi reconhecida lá no passado? Quando você fala assim, eu sou da IECA, para uma pessoa de fora, o que essa pessoa fala? Uma igreja séria, ótimo, um bom adjetivo. O que mais? Antigamente era conhecida como uma igreja de gente rica. Perfeito, eu ia chegar nesse ponto, Antigamente era conhecido como uma igreja de rico. Você passava na frente, só tem os carrões, né? Então, ótimo. O que mais?
Que adjetivos que a gente pode falar? Pela palavra. Perfeito. Gente, pode falar, não tem problema. Uma igreja muito conservadora. Igreja muito conservadora. Isso é bom ou é ruim? Bom, então, só estou no medo, né? Vai que conservadora hoje está ruim, né? Gente, e como que nós deveríamos ser reconhecidos? Porque assim, nós tivemos 4 características faladas, uma delas só que foi um pouco negativo, que é a respeito do igreja de rico. As outras 3 são adjetivos bons. Talvez vocês tenham mais, só estão acanhados de falar, tá? Mas a ideia é exatamente essa. Como que nós devemos ser reconhecidos? Quando eu falo para uma pessoa que eu sou da igreja X ou Y, o que deveria vir à mente dessa pessoa? Talvez realmente deveria vir uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja conservadora. Ótimo, isso é maravilhoso se a pessoa pensar nisso. Mas e se eu falo assim, eu sou da IECA? Lá não, lá é uma igreja exclusivista, só de pessoas ricas. É uma igreja fria. É uma igreja que não se envolve com os de fora. É uma igreja que não recebe bem as pessoas. Eu fui lá uma vez, ninguém falou comigo. Podem ser coisas que as pessoas falam de nós. E talvez vocês saibam disso. Só estão com vergonha de falar. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Toda igreja tem pontos positivos e pontos negativos. Isso é inevitável. O que a gente precisa fazer é reconhecer os nossos negativos e buscar melhorar. Por quê? Porque nós, como corpo, como igreja, nós invariavelmente impactamos os de fora, de certo ponto positivo e de certo ponto negativo. Inevitável isso vai acontecer. Agora, como que nós podemos melhorar essa nossa imagem? Porque isso serve como ponto de evangelismo. Se eu falo que eu sou da IECA, e a IECA é uma igreja briguenta, uma igreja que só tem discussão, uma igreja que todo mundo fica falando mal uns dos outros, isso é um ponto positivo ou um ponto negativo? Entende? Então essa que é o que a gente quer chegar aqui. Então eu vou abordar com vocês, a princípio, 4 propósitos de uma igreja sadia. O que uma igreja sadia precisa ter para ser realmente considerada uma igreja sadia? Abram comigo o texto de Atos 42 a 47. Atos 42 a 47. Perdoa, Atos 2, do 42 ao 47. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus em toda a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nesse texto, nós podemos retirar daqui alguns propósitos de uma igreja sadia, de uma igreja boa. O primeiro deles é aprendizagem viva. Uma igreja sadia tem uma aprendizagem viva. Ela é um centro reconhecido da pregação da palavra de Deus. E realmente, eu acho que foi a Raquel que falou que a nossa igreja, ela é reconhecida por pregar a palavra de Deus. Certo? Isso acontece sim. O papel do pastor deve ser pregar a palavra de Deus e capacitar os membros a fazerem o mesmo. Tá? Então, eu acho que isso tem sido feito aqui na IECA. Porém, o Zé Paulo está aqui, não vai deixar eu mentir sozinho. Quando a gente fez essa reunião, o Zé Paulo, Fábio Viola, o Robson, o Paulinho, relembraram tempos passados, onde a IECA tinha uma classe de teologia aos sábados. E era uma referência não só para a IECA,
mas para a cidade. Pessoas vinham aprender teologia aqui, eram produzidos materiais, e esses materiais eram repassados para outras pessoas, para outras igrejas. Então era um centro reconhecido de pregação da palavra, de ensino da teologia, certo? Isso foi feito há tempos atrás. Na quarta-feira eu estava com o Jairo, e o Jairo me falou que eles, quando os jovens, ganhavam competições no Palavra da Vida sobre teologia. Então todo mundo, desde os mais velhos até os mais novos, eram capacitados teologicamente para a pregação da palavra, o ensino da palavra. E isso invariavelmente impacta a sua vida. Se você tem uma boa teologia, você aplica isso na sua vida e isso vai ser demonstrado para os de fora, certo? Então, a pergunta que eu faço para você é: como que a nossa igreja está agindo atualmente? Será que nós temos cumprido esse requisito de uma boa pregação da palavra de Deus? E essa boa pregação da palavra de Deus tem impactado os de fora? Tem impactado a nossa vida primeiramente? Nós, com a boa teologia, temos agido de forma correta, e essa nossa atitude correta tem impactado os de fora? O que vocês acham? Você acha que isso está acontecendo hoje? Ou está faltando coisas? Ou poderia ser melhor? Ou estamos bem? Você acha que está acontecendo? Perfeito, não tem problema de falar, gente. Pode? Você acha que está acontecendo? Eu acho que não é só o trabalho da liderança. Cada membro precisa estar no final. Quer dizer, então, buscar o Senhor, conhecer o Senhor, isso não pode ser algo da igreja para a gente fazer tudo isso. Perfeito. Esse é o próximo ponto. Pode falar, irmã. Eu venho de uma igreja, então primeiro eu quero dar parabéns à igreja, porque quando eu bati de terra, então quando eu conversava com o pastor falando que eu vinha para ele elogiou muito a igreja, falou que a igreja é muito bíblica e uma igreja séria mesmo. E é lógico que quando você sai de uma igreja e vai para outra, você quer a opinião do seu pastor. Sim, com certeza. O pastor elogiou muito aqui. Perfeito. E lá onde eu venho, tem 2 cursos que eles fazem de sábado, uma vez por mês. Então, sábado inteiro. E agrega demais para os membros. Com certeza. Porque o culto, lógico, é na noite. E aí, esse curso, são 2, né? Então, você vai, então você tem um livro para ler, você tem missão para entregar. Então, é assim, você realmente acaba se dedicando um tempo a mais, fora do seu devocional, para a palavra de Deus. Então eu acho que se a igreja aqui tivesse condições, eu acho que seria uma coisa muito difícil. Estamos buscando, irmã. Com certeza vamos voltar. Lá eles não são só para os membros. Tem pessoas de igreja do Brasil todo, assim, eu não cheguei a fazer curso lá, que era parte, e o Ultra, né? E meu, era a gente, todas as igrejas que vinham para fazer. Lá é referência. Sim. É a referência lá. Lá é bem bacana mesmo. Então, quando você fala desses cursos, Então percebe que quando nós temos uma boa teologia e ensinamos isso de forma ativa, não impacta só os membros, como a irmã está falando, mas também os de fora. Uma das coisas que a irmã falou foi: o meu pastor, quando eu disse que ia mudar de igreja, ele deu boas referências. Aconteceu exatamente isso comigo. Quando eu vim para a IECA, o meu pastor falou também: não, pode ir, que a IECA é uma igreja boa, uma igreja sadia, uma igreja que preserva a palavra de Deus. A questão dos cursos, realmente é uma visão que a igreja tem para curto prazo, aí, no máximo ano que vem, começar a apresentar esses cursos, não só para os membros, capacitar os membros, mas também os de fora. Pode falar, irmã. Cursos, é bom a gente lembrar que a gente tinha muito mais presbíteros, a gente tinha muito mais líderes, tinha mais pastores. Sim, Então, tudo isso influencia. com certeza. Porque a igreja, por exemplo, com 2 pastores, quantos presbíteros a igreja tem? Acho que 3 ou 4. Já é difícil para manter todas essas coisas. Sim. Então, você percebe que aquela parte organizacional, ela impacta como a igreja age no dia a dia. Pode falar, irmão. Liderança desde adolescente.
da liderança dos adolescentes. Sim. E ali eles eram treinados e trabalhados para a liderança. E quando chegavam adultos, também tinha treinamento específico para os homens assumirem papel. Por isso nós tínhamos presbítero. Sim, perfeito. E a coisa corria. Sim, pode falar, Robson. Tem alguns detalhes importantes sobre essa questão de cursos, que é uma coisa que eu auxilio junto com o pastor Alexandre. Nós temos um problema aqui na igreja que é de espaço, é um problema físico, né? Que a gente espera resolver quando a gente conseguir de fato ir para a sede nova e tudo mais. Então, quando a gente pensa em ofertar outros cursos, porque a gente pode inclusive convidar, se eu não tenho gente suficiente, eu posso convidar outras pessoas, outros pastores de igrejas daqui, pessoal do seminário para vir dar aula. Mas a gente não tem sala aqui no domingo de manhã, porque a maioria das salas está ocupada pelo departamento infantil. Então você tem que fazer toda uma logística para preparar uma sala, tira as coisas, arruma a sala, termina, coloca de novo. Então eu precisaria de pessoas ajudando para poder se comprometer a arrumar. Uma coisa em relação ao passado, né, que o pessoal fala, mas tinha outros cursos, e de fato acontecia à noite. Só que a vida das pessoas daquela época para esta época mudou, né? Então, se a gente colocar um curso à noite, por exemplo, a adesão é muito baixa, porque muita gente não vai vir, né? Nós estávamos organizando o ano passado para fazer a atualização com os membros que não puderam participar dos 2 encontros que tivemos aqui no final do ano para falar a respeito do planejamento estratégico, ia ser online. Só de todo mundo que não pôde vir, só uma pessoa, uma ou duas que deram o nome. Então a adesão também, se a gente for ofertar um curso online, também é baixa. Sim. Então muitas coisas às vezes não acontecem, não porque a gente não quer dar ou não porque a gente não tem condições, porque tem pessoas que outros pastores de outras igrejas e professores do seminário que já se dispuseram, claro que você tem que organizar uma agenda com eles, porque eles têm outros compromissos também, a darem o curso, mas a gente precisa de gente, né? Precisa ter adesão. Tá? Passa para mim o próximo slide, por favor. Pode colocar. Com a questão da Covid, as pessoas se acomodaram muito em casa. Sim. Prefere ficar assistindo em casa do que na igreja. Quantas vezes aqui na escola dominical tem estudado em casa? Exatamente. Eu acho que é falta de compromisso também. Uma das coisas é isso aqui, ó. Que a gente está falando de aprendizado ativo, né? E não só o ensino ele é ativo, mas o aprendizado ele também é ativo. Então esse estudo foi feito dessa seguinte forma. Como que nós aprendemos? 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo, conversando com outras pessoas, 80% fazendo e 95% ensinando aos outros. Ou seja, você percebe quanto mais envolvido com aprendizado você está, melhor você aprende. Então você vir ao culto à noite, ouvir na EBD, simplesmente para ouvir quem está aqui à frente falar, vai te causar um impacto? Vai, mas ele é mínimo. Então assim, como eu falei para vocês, a igreja, ela ensina a palavra de Deus? Muitos falaram que sim. Até puxa um pouco atrás, onde relembravam dos cursos, perfeito. Mas isso envolve muito na nossa atitude como membros, o quanto nós estamos envolvidos nesse aprendizado. O Robson comentou, e muito bem comentado, não adianta eu abrir um curso, chamar um professor renomado, reconhecido, para ter 2, 3 gatos pingados numa sala. Então, assim, a Yara bem relembrou também, hoje, graças a Deus, estamos com um número, né, bom na EBD. Mas vem aqui à noite para você ver. E compara agora com a EBD. Então, o número de pessoas numa EBD, ele é bem menor do que o número no culto. E na EBD, ela é essa questão mais de estudo, mais de você poder discutir a matéria, onde você certamente aprenderia mais. Pode falar, irmão. Porcentagem de frequentes em célula. É
É simples assim. Irmão, você está roubando o meu tema. Eu vou chegar lá com certeza. Então percebe que a parte de ensino ativo, ele também envolve um aprendizado ativo. Pessoas que queiram falar de Jesus. Primeira coisa, para eu poder falar de Jesus, o que eu preciso ter antes? Conhecimento. Eu tenho que ter Jesus e conhecimento de Jesus. Quanto mais conhecimento de Jesus eu tenho, mais eu transbordo de Jesus para outras pessoas. E isso fica automático. Porque eu estou tão cheio de Jesus que as pessoas vão reconhecer Jesus em mim de forma automática. Esse transbordar de Jesus vai acontecer na minha vida. Exemplo, nós estamos em fase do que agora? Dia 30, agora vai ter o quê? Todo mundo que você vai conversar fala de eleição. Tem uma opinião política, ou é para criticar, ou é para ir para o bem, não tem problema, mas todo mundo está envolvido, engajado agora na discussão a respeito de políticos. Agora um pouco menos, mas até o primeiro turno estava bem ativo. Por quê? Porque não eram só 2 candidatos, eram mais, né? Então você tinha mais pessoas falando. Mas você percebe que o que te interessa, o que está no seu coração, naquela hora você fala para outras pessoas, e às vezes pessoas que você não conhece, você está na fila do banco, puxa, olha, você vê tal candidato, ou olha, o candidato fez isso, olha, o candidato falou aquilo. Você fala isso para as pessoas. Agora, por que a gente não faz isso a respeito da palavra de Deus? Talvez seja porque nós não estamos tão cheios da palavra de Deus assim. Então, a primeira coisa, nós temos que observar como está a nossa vida com Deus, o quanto eu tenho aprendido de Deus, quanto ativo eu sou no aprendizado da palavra de Deus, para então eu poder olhar para os de fora. E aí sim eu vou transmitir o que eu aprendo para os de fora, ok? Então esse é o aprendizado e o ensino ativo da palavra de Deus. O segundo ponto, que vai chegar um pouco com o que o irmão falou agora, é uma comunhão funcional. O que seria uma comunhão funcional? Não basta eu me reunir, certo? Eu vir para a igreja, ter aqui uma comunhão com vocês, mas só isso. Eu não sei da vida de ninguém, não sei nada de se alguém precisa de ajuda, se alguém conquistou alguma coisa boa, se alguém precisa de oração, eu não sei nada disso. E onde que eu vou aprender isso? Lá na célula, num grupo menor, que certamente o grupo menor, ele vai me dar mais oportunidade de reconhecer ali as necessidades e as coisas de outros irmãos, então eu poder me engajar e ajudar esses irmãos. Então, certamente o que o irmão falou ali é verdadeiro. O número de pessoas engajadas efetivamente numa célula, em proporção da igreja, não chega a 50%. Pessoas que efetivamente vão nas células, não chega a 50%. E é lá na célula que nós vamos poder colocar em prática. Perceba que é uma linha reta. Primeiro você aprende e depois você contribui. E é lá na célula que eu vou poder pôr esse aprendizado em prática com outras pessoas. Aprender ali e ensinar e trabalhar com outras pessoas. Então a célula, ela tem que ser uma comunhão ativa, ela tem que ser funcional. Eu li um livro e ele diz assim, que ele conta uma história assim, que o marido de uma das mulheres ali da célula tinha falecido e esse rapaz não ia na célula. Nem cristão ele não era, mas a mulher ia. Antes de o pastor saber que o cara tinha falecido, tudo já estava resolvido. A célula mesmo já tinha resolvido tudo para ela. Tinha ido lá, ajudado em toda a documentação do velório, comprou o caixão, foi na casa dela, fez uma limpeza na casa dela, deixou tudo preparado, por quê? Porque ela estava sem condições de fazer aquilo naquele momento, amparou os familiares, todos da célula foram no velório, e isso causou um impacto tão grande nela e nos familiares dela, que eles perceberam o amor da igreja por ela. Mas isso aconteceu da onde? No grupo da célula, que é onde chega o primeiro contato. Quando o pastor soube disso, já não precisava nem resolver mais nada. O grupo da célula já tinha resolvido. Então, percebam a importância desse grupo menor.
dentro da igreja. Nós temos aqui, 227 pessoas na última contagem que foi feita, de membros, né? Fora as pessoas que são ativas e que vêm. Na célula você tem um grupo de 15. O grupo de jovens, que é um grupo um pouco maior, tem 20, 22. Então dá para você reconhecer as pessoas, dá para você andar junto ali uns com os outros. Então vejam a importância da célula para isso. É na célula que a gente pratica essa koinonia, essa comunhão, sabe? Não adianta o pastor chegar aqui no final do culto e falar, gente, hoje tem lanchonete, quero ver todo mundo lá embaixo. Aí você desce lá embaixo, tem o quê? 30, 20 pessoas lá embaixo. E a igreja tinha 200. Então você percebe que 10% da igreja ficou para essa comunhão, o restante foi embora. E mesmo a comunhão, muitas vezes a gente faz comunhão na família só. Eu sento com a minha esposa, eu não sento com o Williams, por exemplo, para saber da vida dele. Então você percebe que a comunhão, ela não acontece, e é culpa de quem que é? Da igreja? Nossa, culpa dos membros. Nós não somos tão envolvidos nessa comunhão. Mas isso demonstra, se a gente tiver uma boa comunhão, isso vai ser um impacto para os de fora. Então tudo que eu falo aqui, perceba que primeiro eu fortaleço a nossa igreja, e nossa igreja automaticamente vai impactar os de fora com o que eu faço aqui dentro. Então essa comunhão, quanto mais ela for feita aqui dentro, os de fora vão olhar e falar, nossa, que fantástico, olha que igreja bacana, olha que o pessoal unido, o pessoal que se ama, o pessoal, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero estar lá com vocês. Percebam? Pode contar, com certeza. A Nayara estava com a TVB e nós resolvemos fazer o chá de bebê, né? A mãe dela, como é a igreja dele, ela ficou impactada. É isso que você falou. Ela falou que nunca viu tanto carinho demonstrado com a filha dela, tanta união com as mulheres, sabe? Isso daí impactou. Então eu acho que a célula é realmente uma oportunidade de você se conhecer melhor, você fazer diferença dentro do mundo, e você convidar outras pessoas. E eu vou falar que é uma coisa aqui que a minha célula vai ficar muito brava. Por isso que eu acho que todo ano tinha que mudar as pessoas na célula. Sim. Para você conhecer outras pessoas. Isso é uma boa ideia, você fazer uma rotatividade na célula, porque aí eu vou ter comunhão com a Cleide, ótimo, mas o ano que vem eu já tenho comunhão com o Udo, por exemplo. E aí no outro ano eu vou ter comunhão com outra pessoa. E então essa rotatividade vai me propiciar a ficar próximo de todas as pessoas da igreja, porque um grupo grande é mais difícil mesmo. Então, ok. Então, primeiro, o ensino ativo. Segundo, essa comunhão funcional. E terceiro, uma adoração verdadeira. Uma igreja boa, uma igreja sadia, ela tem uma adoração verdadeira. E o que significa uma adoração verdadeira? A igreja, ela é reconhecida pela natureza da sua adoração, certo? A adoração verdadeira, ela é muito mais do que cantar, é muito mais de você louvar, porque muitas vezes você fala em adoração, você logo vem na mente o louvor, né? Ah, que legal, uma adoração, um louvor verdadeiro. Não, adoração é como você age diante de tudo que você tem aprendido. Então, primeiro você aprende e depois você adora a Deus. Quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai ter condições de adorar a Deus. O Salmo 100, por exemplo, ele é um exemplo claro disso. Se vocês abrirem lá, Salmo 100, ele é bem curtinho, dá para a gente ler e discutir um pouquinho sobre ele. A internet enroscou aqui. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem à sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele.
somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então percebam que prestem culto ao Senhor, entrem na presença do Senhor. Ou seja, quanto mais você está envolvido com as coisas de Deus, mais você vai conseguir prestar uma adoração e um louvor a Deus. Então uma igreja sadia, ela tem isso como base. A adoração a Deus, ela é uma adoração verdadeira. É uma oração que vai transmitir a outras pessoas um bom testemunho. Tá? Quarto, gente, eu vou passar bem rapidinho, porque tem muita coisa para falar. Um serviço sacrificial. A igreja, ela tem que estar envolvida na parte de serviço, tem que estar envolvida com outros, não só aqui dentro, mas também com os de fora. Isso é motivado como? Por um ensino sólido, por uma verdadeira adoração e uma verdadeira comunhão que vai propiciar para mim um serviço de excelência. Vou acabar esse ponto rapidinho e a gente já passa, a gente vai para o café. Quando nós temos uma notícia boa, aconteceu algo bom com a gente, não importa, nasceu um filho, comprou um carro, mudou de emprego, teve um aumento, o que você faz? Você compartilha com outras pessoas, você fala para as pessoas, certo? Seja pessoalmente, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, você fica postando lá as suas coisas boas. Ninguém posta tragédia lá, posta coisas boas que aconteceu. Então nós temos a tendência de compartilhar coisas boas que acontecem conosco com outras pessoas, certo? Todo mundo faz isso? Compartilhar coisas boas? Perfeito. Por que muitas vezes nós não compartilhamos a salvação em Jesus Cristo? Se a salvação em Jesus Cristo é a melhor coisa que aconteceu conosco, inclusive o Evangelho significa isso, boas novas, se é uma novidade, se é uma coisa boa, por que eu tenho tanto medo, por que eu tenho tanto receio de transmitir isso a outras pessoas? Muitas pessoas não falam do Evangelho, guarda ele ali para si, parece que tem vergonha de falar do Evangelho, tem medo de falar do Evangelho. Mas se é uma coisa boa, por que nós não compartilhamos? Irmãos, estou indo para o céu, tá? Mas não vou falar para ninguém, vou sozinho para o céu. Tem coisa melhor do que isso? Você contar para outras pessoas que você é salvo em Jesus Cristo e que você está indo para o céu? Olha que maravilha! Nós devemos compartilhar isso para outras pessoas. Isso demonstra o que está no nosso coração. O quanto eu tenho de Jesus no nosso coração. Agora a pergunta que eu faço é, o quanto nós, como igreja, estamos comprometidos com a missão que Jesus nos deu lá em Mateus 28? De ir, de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Quanto que nós estamos envolvidos nisso? O quanto que nós estamos envolvidos na evangelização das pessoas, na pregação do Evangelho? Pense um pouco nisso, vamos tomar um café e a gente já volta. Vamos voltar. Eu não ouvi o sinal, me perdoe. Então, assim, nós estamos falando, né, do propósito de uma igreja sadia. A gente falou de uma aprendizagem viva, uma comunhão funcional, uma adoração verdadeira e um serviço sacrificial. Perfeito. Tá. Gente, não tem, você sabe qual carro que é? Quem parou o carro? Sandero prata e um Peugeot branco, eu acho. Mas que parou em frente à escola, o moço precisa entrar lá, tá? Então, se tiver alguém daqui, na escola de artes ali, uma escola azul. Mas qual que são alguns obstáculos para uma igreja ser uma igreja sadia? Quais são alguns obstáculos? Abram comigo o texto de Mateus 16. Um Peugeot branco? Tá, um Peugeot branco. Mateus
16, de 6 a 12. Ó, presta atenção. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não estavam lhe dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Nós podemos falar de 4 fermentos que, se não tomarmos cuidados, assim como os saduceus e os fariseus, a nossa igreja pode impedir o nosso crescimento sadio, de uma igreja sadia. O primeiro deles é a hipocrisia. Uma falsa aparência religiosa. Eu digo que sou, mas a minha vida não demonstra isso. Como que eu trato a hipocrisia? Como que vocês... Dá alguns exemplos para mim de como eu posso tratar a hipocrisia. O que vocês fariam se vocês tivessem que aconselhar alguém que você está percebendo ali que ela tem uma falsa religiosidade? O que você falaria para ela? Sim, não, agora, perfeito, a senhora já é bem minha amiga, vai, bem... O que a gente poderia falar para essa pessoa? Retiradas. Perfeito. Isso em amor. Ó, percebam que Paulo fala em 1 Timóteo 1,5. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então perceba que esse ponto ele é importante. Você ter essa abertura com essa pessoa e de uma forma sincera, em amor, explicar para ela que as atitudes que ela está tomando não correspondem com o que ela professa. Muitas vezes nós viemos à igreja, falamos para as pessoas que somos cristãs, mas a nossa vida diária demonstra o contrário. Então imagine, eu falo que eu sou cristão, mas eu brigo com a minha esposa toda hora, e alguém fica vendo isso, inclusive em público, o que vai dizer mais, o que eu digo ou o que eu faço? O que vai servir mais de exemplo para as pessoas? Exatamente, o que eu faço. Então perceba que dentro de uma igreja, não pode haver hipocrisia, porque isso vai trazer um mau testemunho para quem está vendo, para os de fora. Nossa, aquela igreja se diz uma igreja cristã, se diz uma igreja bíblica, mas é uma igreja que não ama ninguém, é uma igreja que não recebe ninguém, é uma igreja que não se importa com ninguém, que não se importa com os de fora. Percebam que o que a gente faz, muitas vezes, diz mais do que a gente fala. Então, isso, a hipocrisia. Muitas vezes a gente tem esse sentimento ruins, né? Mágoas, raiva, inveja. Isso não é anormal. Percebam que todo mundo tem pecados. Então, não é anormal nós sermos pecadores. Essa é a nossa natureza. Nós somos pecadores. Agora, o que é anormal para um cristão é você encobrir essa imperfeição, você só jogar uma maquiagem ali e achar que você é o bom. Você tentar demonstrar para as pessoas algo que não é sincero, que não é puro, que é o que Paulo está discutindo aqui em 1 Timóteo 1,5.
você está tentando demonstrar para as pessoas algo que você não é de verdade. Então o que você precisa fazer? Desmascarar e abrir o seu coração, confessar os seus pecados, e mesmo que as outras pessoas saibam dos seus pecados, não tem problema. Porque isso vai te ajudar a sair do pecado, a confessar o seu pecado. Exemplo, estou aqui num grupo de alcoólicos anônimos. O que o grupo de alcoólicos anônimos faz? Todo mundo ali aberto, faz um círculo, normalmente é o que a gente... Eu nunca fui, mas em filmes a gente vê, né? É um círculo, todo mundo sentadinho, e aí alguém vai ter a palavra. O que ela faz? Ela se levanta e diz o quê? Meu nome é fulano de tal. Eu tenho problema com X, Y, blá. Sempre ela tem que reforçar o problema dela, confessar o problema dela. Por quê? Se ela não fizer isso, o que acontece? Não tem como ter solução. Como que eu vou ajudar uma pessoa se eu não sei qual é o problema dessa pessoa? Concorda? Então, nos Alcoólicos Anônimos, eles reforçam isso. Você tem que falar do seu problema. Você tem que demonstrar para outras pessoas o seu problema. Então, assim você pode buscar a solução. Nós, cristãos, não. O cristão, ele quer ser o perfeito. Ele quer demonstrar para as pessoas que a vida dele é perfeita. Então, ele tem uma vida de rede social, onde ele só posta coisas boas. Eu só demonstro para as pessoas coisas boas. Mas e os podres? E os pecados estão aonde? Então, você precisa escancarar, confessar o seu pecado, buscar ajuda. Por quê? Porque isso vai tirar a sua hipocrisia, vai tirar a sua máscara. Certo? Então, uma das coisas que faz com que a igreja não cresça é a hipocrisia. Perfeito? Segundo, racionalismo. Muitas vezes, nós buscamos entender as coisas de forma racional. Isso não é ruim, tá? Não é ruim. O problema é ser tudo racional. Porque tem coisas que nós não entendemos. Mas por que não entendemos? Porque está além da nossa compreensão. Quando aqui em Mateus 22, 23, 29, Jesus vai criticar ali, ele está falando do quê? Dos saduceus que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos e não acreditavam em nada do sobrenatural. Só que para nós, cristãos, isso não é um ponto. Por quê? Porque se eu não creio no sobrenatural, como que eu vou crer no nascimento virginal de Jesus? É impossível, sobrenatural. Como que eu vou crer no Espírito Santo, que eu nem vejo? Não consigo, é espiritual, é sobrenatural. Como que eu vou acreditar que Jesus era Deus e morreu na cruz para perdoar os meus pecados? Não tem como. Então você perceba que se eu for tentar colocar tudo dentro do racional, eu vou discutir a minha própria fé. Por isso que muitas vezes pessoas que você fala, nossa, uma pessoa era tão cristã, tão crente, e ela se tornou um agnóstico. O que é um agnóstico? Não, ele não é ateu, mas também não é um crente. Ele está no meio do caminho, ele não sabe se aquilo ali é de Deus ou não é de Deus. Tem um livro que eu li, que ele é chamado Em Defesa da Fé, do Lee Strobel, e ele vai contar a história de um homem chamado Charles Templeton, que inclusive ele era muito amigo do Billy Graham, ele era um evangelista igual, se não, dizem que na época ele era melhor que o Billy Graham, inclusive. Mas ele se tornou um agnóstico. E por quê? Porque ele pegou uma revista Time, onde estava lá uma mãe africana com seu bebê morto no braço, e esse bebê tinha morrido por falta de água. Então ele começou a questionar a bondade de Deus sobre a possibilidade dessa pessoa ter morrido por falta de água. Que Deus é esse que permitiu isso? E ele trouxe isso muito para a razão, tentar questionar a Deus do porquê que aquilo tinha acontecido. Esquecendo de tudo que ele sabia de teologia.
mas ele foi muito para a racionalidade, e chegou um ponto dele duvidar da própria fé cristã. Então perceba que, se nós formos para a racionalidade, como os saduceus eram, a gente vai perceber que a gente vai entrar um conflito, porque vai ter coisa que a gente não entende. Como que eu vou entender um nascimento virginal? Como que eu vou entender que Jesus Cristo é Deus? Como que eu vou entender que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os meus pecados? Isso não é racional, isso é fé, isso é espiritual, isso é sobrenatural, isso está além do meu entendimento. Perfeito? Terceiro, impureza. O que impede a igreja de ser uma igreja sadia também tem em relação à impureza. Abra comigo o texto de 1 Coríntios 5, do 1 ao 8. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Eu coloquei no 1, não coloquei no 5, perdoa. 5, 1 a 8. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não corre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento, que a gente falou antes, faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então perceba que a impureza, ela é algo que impede um crescimento da igreja. Uma igreja que não trata os pecados dos membros é uma igreja que não cresce, é uma igreja doente. O que Paulo está falando aqui é, irmãos, eu ouvi que há dentre vocês alguém que fez tal imoralidade. Discipline, retire essa pessoa do meio de vocês, para que o corpo dele seja punido, mas ele seja salvo. Então Paulo não está duvidando aqui da salvação dessa pessoa, mas que o pecado dele não pode ficar no meio, porque senão esse pecado vai contaminar outras pessoas, assim como o exemplo do fermento que ele dá, e isso vai fazer com que outras pessoas possam fazer a mesma coisa, ou tenham a liberdade de fazer a mesma coisa, e dizer, tal pessoa fez e não foi punida, o que eu vou fazer? Vou fazer também. Por que no Brasil nós temos uma ideia de impunidade? Por causa disso. Ninguém é punido, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer também. Se ele não foi preso por isso, também não vou ser preso, vou fazer também. Então esse senso de impunidade faz com que outras pessoas tenham na mentalidade delas que elas podem e ganharam o direito de fazer a mesma coisa. Não, nunca. E a impureza é a mesma coisa dentro da igreja. E Paulo está batendo nisso. Lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo vai falar, a santificação é a vontade de Deus. Então, o que Deus espera de nós, cristãos, é a santificação. Nós devemos buscar a santificação, correr da imoralidade. Ok, fugir da imoralidade. Eu não me envolvo mais com as coisas do mundo, perfeito? Então agora eu vou montar uma comunidade e vou viver lá dentro e vou sair do mundo. É isso que Deus quer também? Existia uma comunidade chamada Quakers. Ela tem origem na Inglaterra, né, com George Fox, e eles se rebelaram contra a igreja anglicana e contra a igreja católica, porque não concordavam com o ensinamento deles, que estava fazendo com que a igreja decaísse muito, e aí eles começaram a ser perseguidos. Com a perseguição eles foram para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, com um homem chamado William Penn, lá na Pensilvânia eles criaram uma comunidade, a comunidade dos Quakers.
Então todos os cristãos foram para essa comunidade, uma terra muito grande, construíram ali suas casas e se fecharam. Então nós, cristãos, vamos viver aqui dentro. O novo céu na terra. É certo o cristão fazer isso? Se a Bíblia diz que nós devemos ser sal e luz, como que eu vou ser sal? Como que eu vou ser luz se eu não saio do meu núcleo? Se eu não saio ali da minha comunidade cristã? Não é isso que Deus quer. Você pode sim ser sal e ser luz no meio do mundo. É lá que você vai demonstrar quem você é. É lá que você vai demonstrar que você é um cristão. Não estou dizendo que você vai precisar se envolver com as coisas do mundo. Não. Paulo, inclusive, fala isso. Não se envolva com as coisas do mundo. Mas também não se retire do mundo. Porque como que você vai influenciar alguém se você não vai para a escola, se você não manda seu filho para a escola, se você não trabalha com incrédulos? Você precisa ter pessoas à sua volta, inclusive para as pessoas virem quem você é e aí, então, reconhecerem Jesus Cristo. Ok? Mas a impureza pessoal, ela tem que ser retirada do nosso seio. Por isso que existe a disciplina bíblica. Qual que é o intuito da disciplina? Por que é feita uma disciplina bíblica? Para ganhar o irmão. A disciplina não é simplesmente para, você pecou, sai daqui. Não. A disciplina é, irmão, você está em pecado, você se arrepende? Não, não me arrependo. Vem comigo, vamos nós dois lá. Irmão, você está em pecado, você se arrepende? Não, não me arrependo. Traz para a igreja, comunidade. Irmão, você se arrepende? Não, não me arrependo. Então, infelizmente, você vai ser excluído para que o seu corpo sofra, a sua alma seja salva, assim como Paulo fala ali em 1 Coríntios. Mas nada impede que amanhã ou depois essa pessoa se arrependa. Inclusive, os teólogos dizem que essa pessoa se arrepende em 2 Coríntios e Paulo diz, aceitem esse irmão de volta, que ela se arrependa e ela volte. Porque a ideia da disciplina é tratar o pecado, tratar a impureza. Uma igreja que não trata a impureza, não trata o pecado, é uma igreja doente, é uma igreja que não cresce. E não é uma das características da igreja sadia, pelo contrário. E por fim, o legalismo. O legalismo, ele é uma barreira para o crescimento do evangelho. Nós somos pessoas legalistas, nós gostamos de regras, nós gostamos de lei. Aí quando nós estamos na igreja, o que a gente faz? Coloca mais regras e mais leis. Só que são coisas extra-bíblicas. Só que são fardos, muitas vezes, fardos pesados para as pessoas de fora. E aí você fala, eu não vou naquela igreja não, tem que usar saia. Eu não vou naquela igreja não posso usar cabelo, eu não posso cortar meu cabelo. Eu não vou naquela igreja não posso usar brinco. Não vou naquela igreja não posso ter televisão em casa. Eu não vou naquela igreja não porque eu não posso fazer nada no sábado. Eu não vou naquela igreja não porque eu não posso comer carne de porco, eu adoro carne de porco. Você percebe que são leis, regras que são impostas, que ao invés de atrair pessoas para Cristo, são cercas que impedem as pessoas de chegarem a Cristo. Enquanto Jesus Cristo fala o quê? Meu fardo é leve. Não é pesado, não é penoso ser cristão. Muitas vezes nós colocamos esse peso, nós colocamos esse fardo, nós obrigamos as pessoas a carregar fardos que não existem. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Enquanto que a salvação é pela graça, não é por obras. Inclusive por quê? Porque se fosse por obras, eu poderia salvar por mim mesmo, não dependo de Jesus Cristo. Mas nós colocamos regras, nós somos pessoas legalistas que obrigamos pessoas a fazer coisas para então chegar até Deus. Só que isso não é atração, pelo contrário, eu impeço que a pessoa venha até Jesus Cristo com essas leis. Então, uma das coisas, são 4 obstáculos: hipocrisia, racionalismo, impureza e legalismo. Isso impede uma igreja de se tornar uma igreja sadia. Impede de ser uma igreja que atraia pessoas. Isso impede, inclusive nós, de pregarmos o evangelho para os de fora. Perfeito? E por fim agora, quais são os frutos de uma igreja sadia?
A gente viu as características, a gente viu os obstáculos, e agora, quais são os frutos? O que uma igreja sadia deve produzir de fruto? Primeiro dele, a igreja sadia ela deve exibir o amor. A igreja, as pessoas devem reconhecer o amor. Deixa eu só... João 13, 35. Não é a primeira não, só o Evangelho de João mesmo. João 13, 35. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então perceba que um dos propósitos da igreja de exibição de amor é amar uns aos outros. Amar eu mesmo, eu já faço isso. O que eu preciso fazer agora? Amar aos outros. Para amar aos outros, eu preciso do quê? Comunhão. Eu preciso me relacionar com pessoas. A gente viu isso lá na primeira aula. Como que o evangelismo ele deve vir através do relacionamento. Então eu crio relacionamentos onde eu demonstro o amor e isso atrai pessoas para Cristo. 1 Coríntios 13 vai dizer assim: o amor, ele é paciente, é benigno, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece. Ele não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não se alega com justiça, mas se regozija com as verdades. Suporta todas as coisas, acredita todas as coisas, espera todas as coisas, tudo suporta, o amor jamais acaba. A igreja sadia, ela deve produzir amor, ela deve exibir amor. As pessoas, não só aqui dentro, mas os de fora, devem reconhecer que essa é uma igreja que ama os outros, que cumpre esse mandamento de Jesus, amar uns aos outros. Isso vai se tornar um atrativo para que pessoas venham até Jesus Cristo. Não estou dizendo, gente, perceba, não estou dizendo que venha para a nossa igreja. Porque a ideia aqui não é pregar a placa da IECA. Ah, venha para a nossa igreja. Não, não é a igreja nossa que vai ser a solução dos problemas. Mas é Jesus Cristo. Você, pessoalmente, e nós como igreja, devemos demonstrar o amor para que essa pessoa se chegue até Jesus. E ela vai falar, nossa, mas como que uma igreja igual a sua se importa com os necessitados? Como que uma igreja igual a sua cuida dos membros, como a irmã falou ali da célula, deu aquele exemplo da célula? Que igreja legal, que bacana. Por que vocês fazem isso? E aí você vem e demonstra Jesus Cristo. Não faço isso por meu mérito, não faço isso pelo meu esforço, mas faço isso porque Jesus me amou primeiro. Então a ideia é sempre apontar para Cristo. Mas isso é feito através das nossas atitudes que vão reverberar lá fora Jesus Cristo. Segundo, a exibição da unidade. O que é a unidade? Não estou dizendo uniformidade, tá? Ninguém aqui precisa pensar igual, ser todo mundo quadradinho. Mas a unidade, nós sermos unidos, uma família, ser juntos. É uma igreja que não há divisão. É uma igreja que não vai acontecer uma assembleia e cadeira voa, paulada. Não. É uma igreja unida, que mesmo na diversidade, eles estão sempre unidos, fortes, fortalecidos. Essa é a ideia de unidade. Lá em Efésios 4, abram comigo Efésios 4, 2 a 3. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns com os outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Qual que é a ideia que Paulo está dizendo aqui? A igreja ela tem que ser unida, mesmo quando você precisa ceder algo. Falar, eu não concordo com isso, mas
pelo amor à unidade, eu abro mão, eu cedo. Agora perceba, se todos tiverem a mesma consciência, não vai haver briga. Por quê? Porque, exemplo, eu vou chegar para minha esposa e falar para ela assim, onde nós vamos almoçar hoje? Aí ela fala assim, você escolhe. Eu escolho. Aí eu vou lá e escolho, então vamos ao restaurante tal. Esse eu não quero. Então escolhe você. Não, você escolhe, pode escolher outro, menos esse. Aí você escolhe. Esse também não. Aí, tá bom. Vai chegar uma hora que você fala assim, escolhe você. E eu não vou mais me preocupar com isso. Você abre mão de todos os seus desejos para satisfazer o desejo dela. É isso que tem que acontecer na igreja, essa unidade. Muitas vezes o seu desejo, a sua vontade, vai ter que ser superada. Eu não gosto que o pastor pregue assim, mas pelo amor à unidade é assim. Eu não gosto do departamento infantil dessa forma, mas pela unidade da igreja, você vai ter que aceitar dessa forma. Eu não gosto de... Pode falar, irmã. Sim, perfeito, irmão, perfeito. Não. Beleza. Perfeito. O que a irmã falou aqui tem completamente razão. Você pode abrir mão da forma. A forma como uma coisa é feita, mas jamais da essência. Jamais abrir mão do evangelho. Dizer, o pastor pregou alguma coisa errada, mas por amor à unidade eu vou concordar? Não, aí não pode. Realmente a essência não pode mudar. O evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, ela jamais pode mudar. Mas a forma que o culto é feito, eu não gostei que as crianças vieram à frente e cantaram, eu não acho interessante essa quantidade de música, eu não gosto dessas novas músicas que está sendo cantada na igreja, eu prefiro aquelas músicas antigas. Tudo isso é forma. E tudo isso dá para a gente negociar para não abrir mão da unidade, que é exatamente o que Paulo está falando aqui em Efésios. Manter unidos em amor, tá bom? Então, a igreja deve exibir essa unidade, porque isso vai demonstrar para outras pessoas o quanto nós estamos envolvidos com Cristo, envolvidos com nós mesmos, e isso vai ser algo bom para os de fora. Terceiro, exibição de boas obras. Lá em Efésios 2,10 vai dizer que nós não somos salvos, 2,8 vai falar que nós não somos salvos por boas obras, mas que nós fomos feitos para as boas obras. O cristão, ele é alguém que faz boas obras, não para a salvação, mas porque ele foi salvo. O cristão, ele tem que transmitir para outras pessoas boas obras. O cristão, ele é honesto, ele não sonega imposto de renda. O cristão, ele trata bem a sua esposa, ele cuida do seu filho, ele ama outras pessoas. Isso são boas obras que vai refletir na vida do cristão. Não para a salvação, mas porque ele foi salvo. Isso é o que ele precisa fazer. 1 Pedro 2,12 vai dizer das boas obras como instrumento de evangelização. Isso vai demonstrar para as outras pessoas o quanto nós amamos a Jesus Cristo. Então perceba que nós, cristãos, devemos sim fazer boas obras, não buscando a salvação, mas porque nós somos salvos por Jesus Cristo. E isso vai demonstrar para outras pessoas. Na Roma antiga, muitos cristãos eram presos e eles eram levados, acorrentados para o julgamento. Outros cristãos, no meio do caminho, percebiam esse trajeto. O que eles faziam? Eles iam até o lado dessa pessoa que estava sendo presa, e para dar água, para dar um suporte, para dar um sustento, dizer, olha, estou aqui com você, vamos junto. Só que isso ficou tão comum, que eram tantas pessoas que se reuniam em volta desses presos, que ao invés de virar um caminho para o martírio, virava uma procissão. Os cristãos suportando aquele ali e falar, estamos juntos. Então perceba que as nossas boas obras, ela tem que ser demonstrada dessa forma. As pessoas têm que olhar e falar, como que você está me ajudando, você está fazendo isso para mim, olha como que você tem cuidado de mim. Por que isso? Porque isso demonstra o quanto você ama a Jesus, e como 1 João vai falar, eu amo a Jesus se eu demonstro amor ao próximo. Porque se eu disser que eu amo a Jesus e não amo ao próximo, eu sou mentiroso.
Então, isso é boas obras. A fé sem obras, ela é morta, que é como diz Tiago. E por fim, a exibição da esperança. Irmãos, essa parte de exibição da esperança, essa semana foi algo assim impressionante para mim. Por quê? Na segunda-feira, eu fui levar o tio Elias no hospital. E sempre brincalhão, nem um pouco preocupado com o que estava acontecendo ali, com o que os médicos falaram, nem nada. Mas ele falou uma coisa bem interessante para mim e para Tamara. Foi que, se o meu problema de saúde, inclusive se a minha morte, trouxer uma pessoa para Jesus Cristo, amém. Porque as pessoas vão olhar para ele e falar, nossa, Elias, mas você está com câncer. Você vai ter que fazer um transplante ou fazer uma operação, você não está preocupado com isso? Não estou. Porque se eu morrer, eu vou para o céu. E se uma pessoa for trazida para Jesus Cristo por causa disso, minha obra está cumprida aqui. E ele falou isso porque a moça que trabalha na casa dele, ela é muito fechada ao evangelho. E quando ela soube da notícia na sexta-feira, ela chorou muito. E ela fala, mas seu Elias. E o Elias falou, fica tranquila, Leda. Aí chama Leidinha, fica tranquila. Eu estou tranquilo. Mas eu estou tranquilo porque eu sei para onde eu vou. E eu vou para o céu. Então, se eu morrer, não tem problema. A Eliette, Deus vai cuidar dela de uma forma ou de outra. E Deus também vai cuidar de mim porque eu vou para o céu. Agora, e você? Essa tranquilidade, essa paz que a gente passa em meio às tribulações, ela não é nossa, ela é dada por Deus. Isso por quê? Porque é a esperança que nós temos para onde nós vamos depois da morte. Então, por isso que o cristão não precisa ter medo da morte. E foi muito interessante ele falar que se uma pessoa vier a Jesus Cristo pelo problema de saúde, ou inclusive pela morte dele, a missão dele vai estar cumprida. Irmãos, essa é uma verdadeira exibição da esperança em Jesus Cristo. E não só ele, mas todos nós devemos transparecer isso para as pessoas. Não ter medo. Inclusive da parte política. Ah, se o Lula ganhar, ou se... lascou. Irmãos, não é nós, é Deus. O futuro não é nosso, é de Deus. Nós devemos demonstrar a esperança que nós temos em Jesus Cristo, independente do que aconteça. Eu lembro quando nossas filhas morreram, nossas filhas faleceram, a Tamara ficou muito mal, muito mal. Mas menos de um mês depois, estava bem, e as pessoas olhavam para ela e falavam assim, Tamara, eu não acredito, como que você já está forte assim, bem assim? Por causa do amor de Jesus Cristo. Eu sei quem é meu Redentor. E eu sei a esperança que eu tenho, que um dia todos vamos nos reunir no céu. Essa é a esperança que nós devemos demonstrar para os de fora em Jesus Cristo. E concluindo, uma igreja saudável, ela produz um crente sadio. E um crente sadio produz uma igreja saudável. Então percebam que para nossa igreja ser uma igreja sadia, não depende do pastor Alexandre, somente. Depende de cada um de nós. Quanto mais sadios nós formos, mais sadia será a igreja, mais saudável será a igreja. E quanto mais saudável será a igreja, mais nós conseguimos transmitir e evangelizar aos de fora. Por quê? Porque o corpo de Jesus Cristo, unido, está fazendo isso. Perfeito? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo e obrigado, porque nós como igreja devemos entender o nosso papel na evangelização. Que cada um aqui assuma o compromisso de ser mais próximo de Ti, de reconhecer mais a Tua palavra, de estudar mais a Tua palavra, de ser mais ativo. E dessa forma a igreja ser mais saudável e com isso, ó Deus, podermos pregar mais o Evangelho. Pessoas olhando para nós e chegar a Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, ó Deus. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.